Não? Então, vamos lá. Agora, vou dividir as turmas. Gisele, Lucas, Maite. Vamos lá? Estou separando vocês. Vou só compartilhar minha tela agora, peraí. Tá aparecendo? Pra mim tá tudo certo. Tá bom. Então, boa noite. A aula de hoje é sobre o capítulo 11, chamado História do Brasil. Good evening. Today's class is about chapter 11, entitled History of Brazil. My name is Gisele, and the one in the second image is Lucas. We will teach you today, and if you have any questions or doubts, you can contact us or send a message on our WhatsApp group. Today, we're going to start learning vocabulary with the name of some animals. Então, a gente vai começar vendo vocabulário com o nome de alguns animais. The first one is the elephant. That we say elefante. Querem repetir? Elefante. Isso. Eu. Mais alguém quer repetir? Elefante. Eu. Elefante. Isso, perfeito. Elefante. Isso. Mais alguém quer repetir? Elefante. Isso, perfeito. O próximo animal é o rinoceronte. The rhinoceros. Então, é rinoceronte. Podem repetir? Rinoceronte. Isso. Rinoceronte. Isso, certinho. Rinoceronte. Isso, perfeito. Mais alguém? Rinoceronte. Isso, perfeito. Mais alguém quer repetir? The hippopotamus, que é o hipopótamo. Podem repetir? Hipopótamo. 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 Isso, Hipopótamo. Assim? isso. Ah, tá. Obrigado. Imagina. Hipopótamo. Isso, perfeito. Hipopótamo. Isso. O próximo é o búfalo. Podem repetir. Búfalo. Búfalo. Isso, Búfalo. perfeito. Búfalo. O bufo. Búfalo. Búfalo. Isso, perfeito, gente. Agora, o primeiro animal ali é o burro. Burro. Isso, Burro. 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 Burro.
Isso, perfeito, gente. Eu estive com a risada porque lembrei de algo que não vou falar, não vou misturar as aulas com o meu país. Burro, assim, Ah, né? mas aqui a gente também usa de outro jeito a palavra, mas agora é para se referir a animais, gente. Sí, yo Entendi. sé. Acho que cuando es una cosa bruta, pero ¿qué otro término vocês usam? É mais para, tipo, quando você quer, de repente, questionar a inteligência de uma pessoa, mas não sei se é no mesmo jeito que vocês usam lá. A próxima Sí, es palavra mesmo. é o mesmo lá, No, então tá. A segunda palavra é sí, así, no. cavalo. Cavalo. Isso. Mas alguém quer Cavalo. repetir? Isso, cavalo. Caballo. Isso, perfeito. Cavalo. 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 Agora é o pássaro. Pássaro. Isso, Pássaro. perfeito. Pássaro. Pássaro. O- Muito bem, gente. Agora o próximo é pato. Pato. Isso, Pato. perfeito, gente. Parabéns. Mais alguém quer tentar? Agora esse primeiro é o pombo. Pombo. Isso, Pombo. 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 Isso, perfeito. Agora na segunda imagem é o pintinho. 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 Isso, Pintinho. isso, perfeito. Mais alguém quer repetir? Pintinho. Agora, isso, perfeito. Agora é a galinha. Galinha. Isso, Galinha. Galinha. isso, perfeito. Galinha. Isso. Mais alguém? Galinha. Isso, perfeito. Galinha. Na segunda imagem a gente tem o galo. 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 Isso, Galo. perfeito. Mais alguém quer repetir? Galo. Isso. Agora tem o jacaré. Jacaré. Isso, perfeito. Obrigada. Jacaré. Jacaré. Isso, perfeito. Jacaré. Perfeito. Na segunda imagem é a tartaruga. Tartaruga. Isso, Aham. Tartaruga. perfeito. Tartaruga. Obrigada. Perfeito, gente, muito bom.
Mais alguém quer repetir? Tartaruga. Isso, perfeito. Tartaruga. Isso. Agora é o lobo. Lobo. Isso, perfeito. Lobo. Isso, Lobo. perfeito. Mais alguém quer repetir? Lobo. Isso. Agora o urso. Urso. Perfeito. ¿Es urso o urso? Urso. Urso. Isso, perfeito. Tá. Mais alguém quer repetir? Agora é o porco. Porco. Isso, perfeito. Porco. Isso mesmo. Mais alguém? O segundo é o canguru. Canguru. Isso. Canguru. 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 Isso. Agora é o coelho. 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 Disculpa. Imagina. Coelho. Isso. Coelho. Isso, perfeito. Coelho. Aham, perfeito. O próximo é o carneiro. Carneiro. Isso. Carneiro. Isso mesmo. Carneiro. Isso. Mais alguém quer repetir? Agora é a girafa. It's very easy. Girafa. Vocês Girafa. estão muito bem, gente. Parabéns. Girafa. Isso mesmo. In Arabic também the name is Zarafa. In Ah, Arabic. que legal. Bem Ó. parecido. Mesmo. ¿En árabe cómo es? Zarafa. I understand. Zarafa. Zarafa, like this. Girafa. Zarafa. It's the same for the Spanish and Portuguese. Arabic. No, yeah. You're saying. Mesmo. Isso. Agora o próximo é macaco. Isso. Macaco. Isso, perfeito. Sapo. Isso. Macaco. Isso, perfeito. Agora é o boi. Boy. Isso mesmo.
Boi. Perfeito. Foi. Isso mesmo, perfeito. Agora, na segunda imagem é a vaca. Boy. Foi isso mesmo. Vaca. Isso, gente. Vaca. Perfeito. Vaca. Perfeito. Vaca. Vaca. Isso. Vaca. Isso mesmo. Agora é o cachorro. 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 Perfeito, gente. Cachorro. 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 Isso, perfeito. Agora é o gato. 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 Isso. Gato. Isso. Agora é o esquilo. Esquilo. Isso. Esquilo. 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 Isso mesmo. Esquilo. Isso. Esquilo. Perfeito. Agora é a borboleta. 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 Perfeito. Borboleta. Isso mesmo. Mais alguém? Borboleta. Isso, perfeito. Agora é a baleia. Borboleta. Isso, borboleta. Baleia. Baleia, isso. Baleia. Isso mesmo. Baleia. Isso. Mais alguém? Baleia. Isso mesmo. Agora o segundo é o pinguim. 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 Isso mesmo. Pinguim. Isso. Olha, uma pergunta. Aqui no Brasil hay un desenho que se llama Pingüi. Não tô lembrando agora. Você lembra, Lucas? É de um pinguinzinho? E, pô, E, é um desenho animado, né? Que você falou. Ah, eu acho que eu lembrei qual que é. Mas acho que a gente tem sim. é meu pai. É meu país, eu assisti. Então, eu, eu acho que eu assisti quando eu era pequeno também, se eu me lembro bem. Eu não lembro o nome mais, mas eu acho que eu sei qual que é. Vocês têm alguma dúvida? Tem algum outro animal que vocês querem saber como é que fala o nome? Então eu vou passar o slide.
Now we are going to see a little of the history of Brazil. A gente vai ver um pouquinho da história do Brasil. Her internet connection. Her lost her peraí. internet connection. Ah, não. Você tá aí? Você caiu? Acho que voltei agora. Estão conseguindo me ouvir? Beleza. Acho que caiu a tela Certinho. também, né? Sí, cayó. Peraí que eu vou compartilhar de novo. Tá aparecendo? Sim. Sí. Até que parte que cortou? Ahí está, certo. Onde está a tela. Então tá bom. Onde está o slide. Então tá bom, perfeito. Então, before 500, Brazil was already inhabited by 5 million indigenous people. But between 500 and 1530, the Portuguese came to colonize Brazil. In 1822, Brazil had its independence declared by Dom Pedro I. Então eu vou falar em português agora. Antes de 1500, o Brasil já era habitado por cerca de 5 milhões de indígenas. E aí, entre 1500 e 1530, os portugueses vieram para cá para colonizar. E aí, em 1822, o Brasil teve a independência declarada pelo Dom Pedro I. Aí, em 1831, Dom Pedro I abdicates power in favor of his son, who was 5 years old. And then in 1841, Dom Pedro II takes power. Então, em 1831, o Dom Pedro I ele vai abdicar do poder, aí o filho, em favor do filho dele, mas como o filho dele tinha apenas 5 anos, em 1841 que o Dom Pedro II, filho dele, vai subir no poder. Opa, meu slide não está passando. Não passou, né? Eu acho Não. que não foi. Você quer. Aí, agora foi. Então, boa noite, pessoal. Good night, guys. Meu nome é Lucas. E agora eu vou dar continuidade à história do Brasil. Well, in 1889, we had the end of our monarchy and we have our Republic Proclamation, a nossa proclamação da República, que é basicamente a queda da nossa monarquia e a ascensão de presidentes, mesmo que não eleitos democraticamente. Então, a gente vai ter uma série de presidentes militares, né? We're gonna have the end of the monarchy, and we're gonna have presidents, but those presidents are not gonna be elected. They're gonna be military presidents, and they're not gonna have the people's support. So in 1930, we're gonna have the end of this old republic, the so-called old republic, and then finally we're gonna have the rise of Getúlio Vargas and the end of the Republic. E em 1930 a gente vai ter finalmente o fim dessa República Velha e a ascensão do Getúlio Vargas, que foi um presidente muito importante para a história do Brasil. Getúlio Vargas, as I told you in Portuguese, is a very important figure in Brazil's history. O Getúlio, ele não vai ser eleito também, num primeiro momento, e ele vai desenvolver o Brasil, né? Ele vai, a partir ali de uma série de políticas, ele vai aplicar, ele vai desenvolver, florescer a indústria e enfim. So Getúlio Vargas is the main responsible of Brazil. He made industries and
new economic policies in order to evolve economic. Of 1964, we're going to have a very important date because it's the end of our this populist republic. So it's the end of Getúlio Vargas era and the end of Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek, very important presidents eras, and then the militaries are going to take place. So they're not going to be elected as usual, and they're going to start. They're going to basically suppress democracy. So there will not be governor election. There will not be municipal elections. There will not be anything. So basically, it's an era of repression and the lack of liberties, let's say. Então, em 1964, a gente vai ter uma era que vai ser a nossa ditadura militar, que vai ser uma época em que a gente vai ter o fim do pouco de democracia que a gente tinha e vai ter o fim também das liberdades, né? Da liberdade de expressão, liberdade política e enfim. So our military dictature will only end in 1985 with the indirect election of Tancredo Neves. So he wasn't really a president because he died right before being elected. And well, then in 1988, we're gonna have finally a consolidação, né? A gente vai estar em 1988, a gente vai ter a consolidação da nova república, né? So we're gonna have established the new republic with the development of the 1988 Constitution. Então, a gente vai ter a promulgação da nova república justamente no período de 1988, que vai ser quando a gente vai formular a nossa Constituição. And this Constitution is the nowadays Constitution, so every rule, every law is based on the Constitution, and this is a very important Constitution because it protects the civil rights and the human rights. Então, essa vai ser a Constituição atual e é, sem dúvida, uma das constituições mais importantes da história do país porque ela é voltada para a proteção dos direitos civis, dos direitos humanos. So, that was it. Era isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho a mão levantada porque eu sei que eu escutei também muitos brasileiros confirmado a mim que o Brasil participou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. A participação do Brasil na Primeira Guerra foi bem pequena. A gente enviou um contingente bem pequeno para a Europa. Inclusive, quando eles chegaram na Europa, a guerra já tinha acabado. So Brazil's participation in the First World War was very insignificant because by the time they arrived in Europe, the war was over. E na Segunda Guerra, o Brasil participou principalmente na Itália, lutando contra os fascistas de Mussolini lá por 1944, mais ou menos. E tem uma batalha bastante famosa nessa época, que é a Batalha de Monte Castelo, que acho que é a participação mais significativa do Brasil nessas guerras. And in the Second World War, Brazil went to Italy and fought the Italian fascists in 1944 in the Battle of Monte Castelo. Obrigado. E a minha dúvida, eu sei que é o único país latino-americano que participou na guerra foi o Brasil. Porque eu escutei que los alemanes chegaram aqui ao Brasil, eles começaram a disparar e os soldados aqui ao Brasil pensaram que eram os norte-americanos. Depois, quando estavam olhando, perdão, eran alemanes, de Alemania.
Isso que eu escutei. Por isso eu estou perguntando. Essa história eu não sabia. Mas pode ser. Ah, não, desculpa, então, desculpa. Não, tudo bem. Imagina. Mais alguém tem alguma Acho pergunta? que pode passar. Então, vou passar. Now we are going to see some popular sayings that we use a lot in Brazil. And the popular saying always have a lesson behind them. The first one is de grão em grão a galinha enche o papo. The translation is grain by grain the hen fills her belly. And it means that slowly and calmly we can achieve our goals. Então, quer dizer que com calma, aos pouquinhos, com muita paciência, a gente pode conseguir conquistar os nossos objetivos. Vou repetir a frase, daí vocês podem falar depois, repetir também. De grão em grão, a galinha enche o papo. Eu vou pedir por nome, que eu acho que fica melhor. O Aaron quer falar primeiro, pode ser? Yes, sir. Então vai lá. A primeira. Isso. De grão em grão, a galinha de grão em grão, a galinha enche o papo. Isso mesmo. A Rin quer falar agora? Grano y grano, la gallina lina su ventre. Aqui em verde, tá? De grão em grão, a galinha enche o papo. Sorry, I wrote another. De grão em grão, a galinha enche o papau. Isso mesmo, Osama, parabéns. O Abdullah quer falar De agora? grau em grau, Isso mesmo. de grau em grau, a galinha enche o bobo. A galinha enche o papo. De grau em grau, a galinha enche o papo. Isso mesmo. De grau em grau, a galinha enche o papo. Isso, perfeito. De grau em grau, a galinha enche o peito. Papo. Mais alguém quer falar? De grão em grão, a galinha enche o papo. Isso mesmo, perfeito. Obrigada. A segunda frase é cada macaco no seu galho. The translation is every monkey on its branch. It means that we should not meddle in other people's affairs. Significa que a gente não deve se meter nos assuntos dos outros, nos assuntos alheios. Então, eu vou repetir a frase de novo e daí vocês podem falar logo depois. Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Isso. Cada macaco no seu galho. Isso mesmo. Cada macaco no seu galo. Isso, perfeito. Cada macaco no seu galho. Isso, muito bem. Cada macaco no seu galo. Isso, perfeito. Mais alguém quer repetir?
Então eu vou ir pro próximo. Ah, pode falar, peraí que eu volto. Tá bom. Cada macaco no seu galho. Isso, perfeito. Cada macaco no seu galo. Isso, perfeito. We have the same this that's in Arabic with the same meaning. كل قرد يقدر جبلين. It is the same meaning of this one but in Arabic. Pera, ele pediu o significado em árabe? Tá cortando a minha chamada? Consegue repetir a pergunta? Vou passar para a próxima, então. É melhor não cutucar a onça com vara curta. Which means it is better not to poke the jaguar with a short stick. It means that we must not deal with something dangerous without being prepared for it. Então, significa que a gente não deve mexer com algo que seja perigoso sem estar preparado para isso. Vou repetir a frase e daí vocês podem falar depois. É melhor não cutucar a onça com vara curta. Podem repetir. Bom, é melhor não, é melhor não cutucar. É melhor não cutucar a onça com vara curta. Cutucar. Quer tentar repetir Outra a vez. palavra? Isso, vai. É melhor não cutucar a onça com vara curta. Isso, perfeito. Tá bem? Aham, certinho. Mais alguém quer falar? É melhor não cutucar a onça com vara curta. Isso mesmo. Mais alguém quer melhor repetir? não cutucar a onça com vara curta. Isso, perfeito. Mais alguém quer repetir? É melhor não cutucar a onça com vara curta. Isso mesmo, perfeito. É melhor outra vez. Então tá bom. É melhor não cutucar a onça com vara curta. Isso. É melhor não cutucar a onça com vara curta. Isso, cutucar a onça. Perfeito. Mais alguém? Então eu vou ir para o próximo. Antes tarde do que nunca. The translation is better late than never. This sentence means that someone did something they had to do, but late. Então, essa frase significa que alguém fez algo que tinha que ter sido feito, mas fez isso com atraso, né? Então, eu vou repetir a frase e daí vocês falam depois. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Isso, perfeito.
Antes tarde do que nunca. Isso. Perfeito. Antes tarde do que nunca. Isso, perfeito. Antes tarde do que nunca. Isso mesmo. Antes tarde do que nunca. Isso, perfeito. Mais alguém quer repetir? Então eu vou para a próxima. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. The translation is soft water in hard stone, beats until it punctures. It means that with persistence you will reach your goal. Então, essa frase significa que com persistência você consegue chegar aos seus objetivos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Podem repetir. Água mole em uma pedra dura, tanto bate até que fora. Água mole em fora. pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em uma pedra dura, tanto bate até que fora. Até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fora. Isso. Um minuto. Opa, pode falar. Desculpe. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso, perfeito. Agua mole en pedra dura, tanto bate hasta que fura. Isso, perfeito. O que é isso? Vamos ver. Mais alguém quer repetir? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso mesmo. Mais alguém? A próxima frase é: a esperança é a última que morre. The translation is hope is the last that dies. It means having faith and hope until the end. Então, essa frase significa que devemos ter fé e esperança até o final. A esperança é a última que morre. Podem repetir. A esperança é a última que morre. Isso, perfeito. A esperança é a última que morre. Morre ou morre? Morre. Morre. Tá. Isso. Mais alguém quer repetir? Eu, Gisele. A esperança é a última que morre. Isso, perfeito. A esperança é... Opa, pode falar, excuse me. You can talk. A esperança é a última que morre. Isso, perfeito. A esperança é a última que morre. Isso mesmo, perfeito. Desculpa a pergunta. Morre. It's mean life, yes? Life, yes. Not this. Can you explain the meaning?
The meaning of the word mohi, it means die. Yes, mohi. What is the meaning of mohi? It means die. Okay. Okay. Mais alguma pergunta? Ou mais alguém quer repetir? Então, vamos para o próximo. A esperança é a última que morre. Isso mesmo, certinho. Alguma dúvida, gente? Então, eu vou passar. Então, pessoal, vamos lá para a gramática, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro do pretérito, que é uma conjugação mais ou menos na mesma linha lá do que vocês aprenderam na aula passada lá sobre o futuro do presente, né? So, guys, today we're going to talk about the futuro do pretérito, and it's basically the same thing with some slightly different things than you learned in the last class with the futuro do presente. So, na língua portuguesa, o futuro do pretérito é usado em diversas situações. Trata-se de um tempo verbal conjugado no modo indicativo que expressa incerteza, surpresa e indignação, sendo utilizado para se referir a algo que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação no passado. In other words, in Portuguese, the futuro do pretérito is used as several situations. It is a conjugated verb tense that expresses uncertainty, surprise, and indignation, being used to refer to something that could have happened after a situation in the past. Então, basicamente, a gente vai ver quatro situações que a gente vai usar esse futuro do pretérito, né? Que é sugestões, incerteza, surpresa, indignação, a possibilidade ou o futuro que já ocorreu, né? So we're going to use it when it comes to suggestions, uncertainty, surprise, indignation, and possibility. And in English, this would be the equivalent of the auxiliary verbs, the auxiliary words such as could, should, or would. Acho que pode passar, José. Então, a primeira das situações vai ser justamente a gente falar de um fato futuro em relação a outro que já ocorreu. Né? To speak of a future fact in relation to another which has already occurred. Então, por exemplo, um exemplo dessa primeira situação que envolve, né, o futuro que já ocorreu. Imaginei que os alunos fariam a lição de casa. Né? Então, prestem atenção nesse fariam, né, do verbo fazer. Or in English, I imagine that the students would do their homework. So pay attention to the verb do em português. Então, fariam. Aí, se alguém quiser repetir. Desculpa, eu não entendi. So, the first situation is to talk about something that has already occurred, that has already happened. Right? So, just like here, I imagine that the students would do their homework. They did or they didn't do their homework, right? That's other things. But in Portuguese, that would be, imaginei que os alunos fariam a lição de casa. So this is the futuro do pretérito, de fariam. Get it now? I understand. Is part the situation. Vai ter, são mais situações. Essa daqui é a mais complicadinha, né? Você vai ver
Então, são mais 3 situações para você ver quando que você usa o futuro do pretérito. Querem repetir a Gisele, se frase? você puder, indica para eles a frase que Peraí, tem que eu vou mouse. colocar. Estão enxergando o laserzinho? Então, aqui, ó. Imaginei que os alunos fariam a lição de casa. Tá. Imaginei que os alunos fariam a lição de casa. Isso. Isso. Obrigado. Imaginei que os alunos fariam a lição de casa. Isso. Fariam a lição de casa. Imaginei que os alunos fariam a lição de casa. Isso, perfeito. Imaginei que os alunos fariam a lição de casa. Muito bom. Mais alguém quer repetir? Pode passar. Então, eu vou passar. Então, a segunda situação, né, que é para expressar incerteza ou da possibilidade de algo acontecer, né? Então, é um fato que está condicionado a outro fato, né? Ou seja, para isso acontecer, outra coisa vai ter que ocorrer. Então, se eu quiser caminhar, precisa fazer sol, né? Então, se chover, eu não vou caminhar. É basicamente isso. So, the second situation, to indicate a fact that may or may not occur, condition to another fact. Right? Então, para indicar um fato que poderá ou não ocorrer, condicionado a outro fato. Então, aqui, se não estivesse chovendo, eu correria no parque. Atenção para esse correria. Or in English, if it wasn't raining, I would run in the park. I would run. Eu correria no parque. Se alguém quiser repetir. Se não estivesse chovendo, eu correria no parque. Perfeito. Muito bom. Se não estivesse chovendo, eu correria no parque. Isso aí. Se não estivesse chovendo, eu correria no parque. Sim, perfeito. Mais alguém quer repetir? Então, eu vou passar para o próximo. A terceira situação que você pode usar o futuro do pretérito é para pedir ou sugerir algo de maneira mais educada, né? Se você quer ser mais educado, você usa essa conjugação. So the third situation, you ask or suggest something in a more polite way. So if you want to be educated, if you want to be polite to someone, use the futuro do pretérito. So, for example, você poderia me passar o saleiro, por favor, né? Você poderia me passar o saleiro? Or, could you give me the salt shaker, please? Could you give me? Me passar o saleiro? Então, se alguém der repetir. You guys like to repeat the first sentence here? Você poderia me passar o saleiro, por favor? Você poderia... Outra vez. Você poderia me passar o saleiro, por favor?
Isso aí. Você poderia me passar o celeiro, por favor? Isso. Poderia me passar o saleiro? Mais alguém? Você poderia me passar... Pode continuar. Você poderia me passar o saleiro, por favor? Perfeito. Obrigada. Nada. Posso passar? Acho que pode passar. Então, e a quarta e última situação, você vai usar o futuro do pretérito, é para indicar surpresa, né? Para indicar ou indignação, né? Para demonstrar surpresa ou indignação diante de um fato. So, in the fourth and last situation, you could use the futuro do pretérito, conjugation, is to indicate surprise, to show surprise or indignation at a fact. Então, quem diria? Eles se casaram, né? Who would say they got married? Então, would say, né? Quem diria? Do verbo dizer. Eles se casaram. Então, se alguém quiser repetir, if someone would like to repeat the sentence. Quem diria? Eles se casaram. Isso aí. Quem diria? Eles se casaram. Quem diria? Eles se casaram. Isso aí. Quem diria? Ela se casara. Muito bem. Mais alguém quer repetir? Mais alguém? Então eu vou passar. Acho que pode passar. Então, pessoal, vocês já viram um pouco dos verbos no futuro. Então, para entender melhor os verbos no futuro do pretérito, a gente tem que entender primeiro os verbos no futuro, né? Então, vamos... you guys, in the last classroom, saw a little bit of the verbs in the future. So, in order for you to understand the futuro do pretérito, firstly, the first thing you have to understand the future verbs, the verbs in the future. So here, 3 good examples. Então, andar, o verbo andar, né? Walk, vira, andarei. O verbo vender, to sell, venderei. O verbo dormir, to sleep, dormirei. And then, of course, the other conjugations, right? Então, tu andarás, você andará, ele ou ela andará, nós andaremos, a gente andará, ou eles ou elas andarão. So, as you guys can see, there are no different structures here. Everything respects a certain order. Então, como vocês podem ver, não tem mudança na forma das palavras, né? Todas elas seguem uma ordem. Eu venderei, tu venderás, você venderá, ele ou ela venderá, nós venderemos, a gente venderá, eles ou elas venderão. Ou eu dormirei, tu dormirás, você dormirá, ele ou ela dormirá, nós dormiremos, a gente dormirá, eles ou elas dormirão. So the differences between the verbs in the future and the verbs in the future, in the futuro do pretérito, is that the future right here expresses something that will most certainly happen. That will happen. I will sell my car. I will dance with you, né? Então, a diferença dos verbos no futuro do pretérito
para os verbos no futuro do presente, que é esse que a gente está vendo, é que os verbos no futuro, eles mostram alguma coisa que vai acontecer em 100%, 100%, né? Que a gente tem certeza que vai acontecer. Então, eu venderei o meu carro, né? Eu dançarei com você. Então, aqui alguns exemplos, né? Nós dormiremos fora esta noite. Ou, we are going to sleep outside tonight. Então, se vocês quiserem repetir, só indica para eles, por favor. Eu. Pode falar. Nós dormiremos fora esta noite. Perfeito. Nós dormiremos fora esta noite. Muito bem, parabéns. Nós dormiremos fora esta noite. Isso aí. Mais alguém? Tá, então vamos para a próxima. Nós dormiremos fora esta noite. Isso, parabéns. Professor, desculpa. Tenho uma dúvida. Pode falar. Com tu, o verbo tem S e com você, ele não tem. Qual é a diferença entre tu e você? Não tem diferença. Não tem, tá? Vai ter diferença na conjugação, né? Então, como você pode ver aqui, tu andarás, você andará. Só que raramente você vai usar o tu. Então, você pode praticamente esquecer o tu, né? Quase todo brasileiro usa você. Mas então, quando eu falo tu vais passear ou você vai passear, é a mesma coisa. Tá bom. Entendeu? Sim, obrigada. É que o tu são alguns lugares assim do nosso país que tem o costume de usar essa palavra, mas no geral a gente usa você mesmo. Tá bom, obrigada. É Imagina. verdade. Agora outra frase. Andarei com você até a sua casa. Então, se vocês quiserem repetir. I walk you home. Andarei com você. Opa, pode falar. Andarei com você até sua casa. Perfeito. Andarei com você até sua casa. Muito bom. Mais alguém? Não? Tá, então a última frase aqui dos verbos no futuro. Ele nos venderá o seu carro. Ou he will sell us his car. Se vocês quiserem repetir. Ele nos venderá seu carro. Isso aí. Ele nos venderá seu carro. Ela nos venderá seu carro. Ele nos venderá seu carro. Muito bom, parabéns. Ele nos venderá. Isso aí. Mais alguém? Ele nos venderá seu carro. Muito bom, parabéns. Obrigada. Mais alguém? Não? Então acho que pode passar, Gisele. Quer ver se eles querem repetir a conjugação? Geralmente a gente pede também.
Tipo, falar toda a conjugação do andar, pedir para eles repetirem, fazendo por um assim. Beleza, então alguém quer repetir o andar? Sim, eu. Eu sim. Por favor. Andarei, andarás, andará, andará, andaremos, andará, andarão. Muito bom, perfeito. Mais alguém quer repetir? Andrea, ok. Andrá, andará, andará, andremos, andará, andrão. Isso. Muito bom. Mais alguém? Eu andarei, tu andarás, você andará, ele ou ela andará, nós andaremos, a gente andará, eles ou elas andarão. Muito bom, perfeito. Mais alguém? Alguém quer falar a conjugação do verbo vender? Eu venderei, tu venderás, você venderá, ele venderá, nós venderemos, a gente venderá, eles venderão. Muito bom. Venderei, eu venderei, tu venderás, você venderá, ele, ela venderá, nós venderemos, a gente venderá, eles, ela venderão. Parabéns. Isso aí. Mais alguém? Vendreia, vendrás, vendrá, vendrá, vendramos, vendrá, vendrão. Isso aí, parabéns. André, András, Andrá, Andrá, Andramos, Andrá, Andral. Isso, do verbo andar, né? Muito bom. Então, quem sabe alguém quer repetir o último ali, o dormir? Eu. Pode ir? Eu dormirei, tu dormirás, você dormirá, ele, ela dormirá, nós dormiremos, a gente dormirá, eles, ela dormirão. Muito bom, muito bom. Eu dormirei, tu dormirás, você dormirá, ele ou ela dormirá, nós dormiremos, a gente dormirá, eles ou elas dormirão. Perfeito, perfeito. Dormirei, dormirás, dormirá, dormirá, dormiramos, dormirá, dormiram, dormirão. Isso aí, muito bom. Mais alguém? Não? Então, acho que pode passar, Gisele. Agora sim. Então, voltando para os verbos no futuro do pretérito. Então, olhem só a diferença. Né? Se antes a gente falava eu andarei, agora a gente vai falar eu andaria. Né? Tu andarias, você andaria, ele, ela andaria, nós andaríamos, a gente andaria, eles, elas andariam. Lembrando que lembrando das 4 situações que a gente já falou, né?
Você vai usar o futuro do pretérito no caso de sugestões, incerteza, surpresa, indignação, possibilidade de algo acontecer ou não acontecer, ou para falar do futuro que já ocorreu. So remember the situations in which you use the futuro do pretérito, such as suggestions, uncertainty, surprise, indignation, possibility of something to happen, or the future that has already occurred. Então, se alguém quiser repetir os verbos, por favor. Andar, ali no caso. Eu Por favor. andaria, eu andaria, andaria sim. Tu andarias, você andaria, ele andaria, nós andaríamos, a gente andaria, eles, ela andaria. Muito bom, Aaron. Muito bom. Mais alguém? Eu andaria, tu andarias, você andaria, ele andaria, nós andaríamos, a gente andaria, elas andariam. Muito bom. Parabéns. Andrea, Andreas, Andrea, Andrea, Andremos, Andrea, Andriam. Isso aí. Perfeito. Então, agora o verbo vender, né? Eu, não vai ser mais eu venderei, né? Eu venderia, tu venderias, você venderia, ele ou ela venderia, nós venderíamos, a gente venderia, eles, elas venderiam. Então, quem quiser repetir, por favor. Venderia, venderias, venderia, vendria, vendríamos, vendria, vendriam. Isso aí, venderíamos ali no nosso. Vendríamos. Ok. Eu venderia, tu venderias, você venderia, ele, ela venderia, nós venderíamos, a gente venderia, eles, ela venderia. Isso aí, muito bom. Eu venderia, tu venderias, você, ele, ela venderia, nós venderíamos, a gente venderia, eles, elas venderiam. Perfeito. Eu venderia, tu venderias, você venderia, ele ou ela venderia, nós venderíamos, a gente venderia, eles ou elas venderiam. Isso aí. Nós venderíamos. Mais alguém? Então, agora o verbo dormir, né? A gente não vai mais usar eu dormirei, né? Agora o correto no futuro do pretérito é eu dormiria, né? Tu dormirias, você dormiria, ele ou ela dormiria, nós dormiríamos, a gente dormiria, eles ou elas dormiriam. Por favor, se alguém quiser repetir. Eu dormiria, tu dormirias, você dormiria, ele, ela dormiria, nós dormiríamos, a gente dormiria, eles, elas dormiriam. Perfeito. Dormiria, dormirias, dormiria, dormira, dormirmos, dormira, dormiram. Isso aí. Mais alguém?
Não? Então acho que Gisele pode passar. Então aqui mais alguns verbos, agora os mesmos verbos que a gente usou naqueles exemplos lá atrás. Do fazer, correr, dizer e poder. Né? Some other verbs, the same thing in the futuro do pretérito that we already used in some of the 4 examples that I already told you in those 4 different situations, right? Só uma pequena adendo, né? Uma atenção especial para os verbos fazer e para o verbo dizer, né, que são verbos irregulares, que a gente chama. São dois dos três verbos irregulares na condição do futuro do pretérito. Né? So, some special attention for the verbs to do, né, fazer, and dizer, to say. There are 2 of the 3 irregular verbs that we have in the futuro do pretérito. Então, vamos lá, antes dos exemplos, as conjugações, né? Eu faria, tu farias, você faria, ele ou ela faria, nós faríamos, a gente faria, eles ou elas fariam. Então, por favor, se alguém quiser repetir, e daí já repete a frase aqui do fariam. Imaginei que os alunos fariam a lição de casa. Eu faria, tu farias, você faria, ele, ela faria, nós faríamos, a gente faria, eles, ela fariam e imaginei que os alunos fariam a lição de casa. Muito bom. Eu faria, tu farias, você faria, ele, ela faria, nós faríamos, a gente faria, eles, elas fariam. Imaginei que os alunos fariam a lição de casa. Perfeito. Mais alguém? Não? Então, acho que dá para a gente ir para a próxima. Próximo verbo é o correr, né? To run. Então, eu correria, tu correrias, você correria, ele ou ela correria, nós correríamos, a gente correria e eles ou elas correriam. Daí a frase, se não estivesse chovendo, eu correria no parque. Por favor, se alguém quiser repetir. Eu correria, tu correrias, você correria, ele, ela correria, nós correríamos, a gente correria, eles, elas correriam, e se não estivesse chovendo, eu correria no parque. Muito bom. Mais alguém quer repetir? Eu correria, tu correrias, você, eles ou elas correria, nós correríamos, a gente correria, eles ou elas correriam. Se não estivesse chovendo, eu correria no parque. Perfeito. Parabéns. Mais alguém quer repetir? Não? Então vamos para o próximo verbo. Dizer, que é outro dos, um dos outros verbos irregulares ali do futuro do pretérito, né? Dizer, to say. Então, eu diria, tu dirias, você diria, nós diríamos, não, ele, ela diria, nós diríamos, a gente diria, eles ou elas diriam.
E daí a frase, quem diria, eles se casaram. Então, por favor, se alguém quiser repetir. Gíria, gírias, gíria, gíria, gíramos, gíria, giram. Muito bom. É diria. Só. Eu diria, tu dirias, você diria, ele, ela diria, nós diríamos, a gente diria, elas diriam. Quem diria, já só um minuto, quem diria, eles se casaram. Isso aí. Eu diria, tu dirias, você diria, ele ou ela diria, nós diríamos, a gente diria, eles ou elas diriam. Perfeito. Muito bom mesmo. Então, Gisele, a gente faz o poder ou a gente já vai para o próximo slide, que eu vi a mensagem da professora? Eu acho que esse é o último, termine o poder e daí na sala geral a gente passa a tarefa. Perfeito. Então, o último dos verbos de hoje, poder, né? Ou can, né? Então, ele poderia, eu poderia, tu poderias, você poderia, ele ou ela poderia, nós poderíamos, a gente poderia, eles ou elas poderiam. Né? Então, e daí a frase, né? Você poderia me passar o saleiro, por favor? Então, se alguém quiser repetir, fica à vontade. Eu poderia, tu poderias, você poderia, ele, ela poderia, nós poderíamos, a gente poderia, eles, ela poderiam. Você poderia me passar o saleiro, por favor? Perfeito. Muito bom. Poderia, poderias, poderia, poderia, poderíamos, poderia, poderiam. Você poderia me passar o celeiro, por favor? Isso mesmo, parabéns. Mais alguém aí para a última? Não? Então, acho que é isso, pessoal. Acho que é isso que a gente tinha programado para hoje. Muito obrigado aí. Daí a gente vai passar a tarefa para você. Isso, lá na sala geral a gente mostra a tarefinha para vocês. Muito obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Olá, pessoal. E aí, como foram de aula? Tudo bem, profe? Tudo bem? Aproveitaram? Isso. Aproveitei muito. Tá bom. Bom, pessoal, então estamos chegando, né, quase do nosso curso, né? Semana que vem temos a nossa última aula, né, do curso. Não! Aqui. Última aula. Eu já vou mandar o link, a Manuela ali tá providenciando o link, a gente acabou esquecendo de fazer o formulário, já vou passar para vocês responderem, qualquer coisa a gente manda ali no WhatsApp, né? Opa, aqui já consigo disponibilizar para vocês. Então, podem responder a avaliação da aula, né? Também para vocês registrarem a presença de vocês através desse formulário, tá? E aí, na quarta-feira que vem, desculpem, a gente vai ter a nossa última aula e vocês receberão certificados do curso
no e-mail que vocês informaram para as inscrições, né? Então, se alguém tiver alguma questão com o e-mail, tiver mudado de e-mail, aí avisa a gente para vocês receberem o certificado, tá bom? Esperaremos vocês, estamos preparando algumas coisinhas para fazer uma aula um pouquinho diferente na semana que vem, mas é isso, né? Então, agradeço mais uma vez a participação de todos e todas, obrigada aos professores, obrigada aos alunos e até a próxima. Um beijo para vocês. Não deu tempo de passar a tarefa na nossa sala. Se você quiser explicar então agora, gente, então, pode peraí explicar. que eu vou compartilhar minha tela de volta. Ai, que bom, porque a gente também não conseguiu passar. Estão conseguindo ver? Sim. Então, a tarefa dessa aula é só essa daqui de fazer a conjugação dos verbos, está na página 95. Eu vou mandar depois o link também com essa tarefa no Docs para vocês fazerem. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar lá no grupo. Tá ótimo. Obrigada, então, pessoal. Um beijo para todos e até semana que vem para o nosso último encontro, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. Obrigada, Pessoal, valeu. Obrigada. Muito tchau. Tchau, tchau. Profe, Oi. olha, eu acho que não posso assistir a aula que vem, porque comecei a trabalhar e vou a trabalhar de tarde e noite. Que pena. Mas depois você assiste gravado, então, a aula. Tá, posso assistir a aula gravada, posso fazer a tarefa e assistir ao sábado. Porque o sábado se fosse. Perfeito. Combinado. Sábado também. Oi? Sábado também, a gente vai estar esperando, então. Maite, como tudo bem? Por fim veio você. Muito tempo. Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. E que bom que agora você vai estar nesse trabalho. Vai ser por um bom motivo que você não vai ver a aula, né? Isso, sim, é pelo trabalho. Por isso não posso assistir a aula que vem. Tá. Bom, Então, tá bom, gente. Boa noite. Bom descanso. Obrigado. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Beijo para todos. Tchau, pessoal. Tchau, mais. tchau. Bye. Tchau e tchau e. Tchau, tchau. Tchau.